Olá, sejam bem-vindos à aula do Terceirão Plus, aula que a gente vai trabalhar nessa aula. Pensando aí o primeiro exame de qualificação da UERJ, a gente vai trabalhar o livro da Lígia Bojunga, né? Esse aqui, ó, O Meu Amigo Pintor. Falar sobre o livro, fazer um resumo do livro, falar sobre as características da obra, falar sobre alguns pontos que podem ser relevantes, que podem ser cobrados na UERJ. Tá? Então, eu elaborei um material, preparei um material aqui para vocês com alguns trechos dessa edição, né? E com alguns comentários, algumas coisas que podem cair, que podem aparecer no nosso vestibular. Então, o objetivo da aula de hoje é justamente fazer um resumo, abordar aqui o Meu Amigo Pintor. Só um detalhe importante. A numeração das páginas ela pode variar de acordo com a sua edição. Esse livro ele foi publicado inicialmente em 1987 pela editora José Olímpio. Conhece José Olímpio, William? Não. Pô, é uma editora muito conhecida, muito valorizada. Ferreira Goulart escrevia muito só pela José Olímpio. Então, assim, é uma editora que tem um certo respeito. Mas só que o que acontece com a Lígia Bojunga? A Lígia Bojunga ela sempre foi uma escritora preocupada com essa questão dos direitos autorais, etc e tal. E a Lígia Bojunga, ela comprou o livro, né, dela, ela recomprou o livro, ela vendeu os direitos autorais e ela recomprou o livro. E a publicação que eu tenho, ela é dessa fase. Olha só, se você olhar o selozinho aqui embaixo, ó, bem aqui, ó. Tá vendo? Embaixo do pintor. Opa, essa mão aqui, André. Aqui, ó, embaixo do pintor, tá vendo? Que é o símbolo da Casa Lígia Bojunga, esse símbolo aqui, tá? Casa Lígia Bojunga. E aí, essa minha edição, tá aqui, ó, ela é a edição de 2023, a edição mais atual. A 25ª edição, tá? Eu tô com o livro da 25ª edição de 2023, da Lígia Bojunga, tá bom? E aí, eu vou abordando aqui, eu vou lendo, vou acompanhando com vocês a leitura do livro. Eu vou fazer, o livro é curtinho, você lê assim... em uma tarde dá pra tu ler o livro, é rapidinho. Vou te emprestar, William, pra tu ler. Valeu. É maneiro, tu vai gostar. É um livro, uma narrativa simples, é uma narrativa curta, uma narrativa que você não tem não há muitos floreios, né, narrativos e tal. É uma criança que está narrando o livro, isso faz com que a narrativa seja ainda mais simples. A Lígia Bojunga mostra através da linguagem isso. E aí a gente vai discorrer aqui, vou falar sobre todo o livro, beleza? Então vamos começar primeiro com características gerais da obra, tá? A primeira característica da obra que a gente vai observar é o fato dela ser uma narrativa intimista. Então, a narrativa, ela é focada em primeira pessoa. Ele traz a visão do menino Cláudio, tá? O menino, ele vai falar dos pontos, ele vai falar das coisas que ele vislumbra, que ele observa. E essa narrativa intimista, essa narrativa voltada para o que ele sente, ela fica evidente já aí, logo no início do texto, quando ele fala o seguinte, olha só, eu vou ler a parte que está ali destacada para vocês, na página 13, só que eu vou um pouquinho além. Ele fala o seguinte, ó, mas nessa hora, o relógio começou a bater a beça, porque era meio-dia. E se alguém me perguntar que cor tinha batida, eu respondo amarela. Então olha como aí uma figura de linguagem chamada sinestesia, que também a gente vai falar de sinestesia aqui, porque o que acontece? A batida, o som, né? Associado aí à cor amarela. Então, a batida amarela, sinestesia. A Lígia Bojunga, na página 13, ele continua falando o seguinte, é que eu fiquei igualzinho ao meu amigo pintor. Dei para achar que amarelo é cor contente. E era tão bom ouvir aquele meio-dia. Olha só, ouvir o meio-dia, ouvir a hora, tá bom? Cada batida que o relógio ia batendo dava mais a impressão que todo mundo vinha se enganando e que meu amigo continuava vivinho lá em cima. Então, o que acontece na narrativa, tá? O menino, ele começa, eu vou explicar para vocês, eu vou falar as características, depois aí a gente vai conhecendo a obra em si, né? O menino, a narrativa começa com o amigo morto e a gente vai passar a narrativa inteira tentando entender ou buscando a aceitação, né? O menino vai buscar a aceitação da morte do amigo. Esse é o objetivo do texto. O texto você vai ver que o menino vai o tempo inteiro buscando. A gente vai lendo aqui, eu vou mostrando para vocês, ele vai o tempo inteiro buscando justamente entender o que aconteceu com esse amigo pintor, o que aconteceu com esse amigo dele, de que forma esse amigo foi apresentado, né? Ou de que forma essa morte aconteceu. É essa a ideia, tá?
Então, características gerais da obra, a narrativa está em primeira pessoa, já mostrei para vocês, e ela tem poucos personagens também. Então, uma narrativa intimista, tá? Então, a perspectiva do narrador, ela prevalece ao longo da trama, a visão do garoto sobre os acontecimentos dita a forma com que damos os próprios, a conhecer os próprios personagens, como deixa transparecer a relação entre as cores aí que é mostrado, tá? A narrativa ela é em primeira pessoa, e a narrativa em primeira pessoa a gente observa logo na primeira frase do livro, tá? A primeira frase do livro é justamente essa. Ele começa com isso. Ele fala o seguinte, ó: eu não sei se já nasci assim desse jeito ou se fui ficando assim por causa do meu amigo pintor. Mas quando eu olho para uma coisa, eu me ligo logo na cor. Então a primeira coisa que ele observa é a cor, beleza? Há poucos personagens, nesse caso aqui você tem o Cláudio, né? Os pais dele, um amigo da escola, o síndico, a sua filha, além da Clarice e o próprio amigo que integram a obra. São poucos personagens, assim, e aqui desses personagens que eu listei, a filha do síndico, ela aparece em 2 momentos na obra, né? Os pais do Cláudio aparecem em apenas um momento da obra, o amigo da escola aparece em um momento, e o texto inteiro, ele gira em torno, na verdade, da visão do Cláudio, né? A Clarice, e das próprias histórias que eles têm com o amigo pintor, entendeu? Então é essa a dinâmica. Inclusive você pode considerar a personagem 3 paixões do Cláudio, né? Porque elas são personificadas. A Clarice ela já é um personagem, mas você tem também nos sonhos a personificação da pintura e a personificação da política, tá? Então vamos lá. Ali elas se tornam personagens. Então, o tempo e espaço reduzido, o texto é narrado em alguns dias da semana, mais precisamente 14 dias, tá? Então, o texto ele acontece ao longo desses 14 dias. Todo o luto do menino ao saber da morte, até a aceitação da morte do amigo pintor, ela ocorre aí em torno desses 14 dias, tá? O texto é narrado em dias da semana, no entanto, como um diário. Ah, sim, isso é importante. A gente chama capítulos, mas na verdade são os dias, tá? Não são capítulos em si. O livro ele começa, olha aqui, ó. Ele começa numa sexta-feira. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra pegar. Dá pra pegar? Não, né, William? Deixa eu ver se dá. Ele começa numa sexta-feira. Tem minhas anotações, as minhas anotações você ignora. Ele começa numa sexta-feira. Pô, valeu, William. Ele começa aí, ó. Sexta-feira, tá vendo? Viu? Sexta-feira. Aí começa o livro. As anotações você ignora. São coisas. É porque eu escrevo muito em livro. Aí depois ele vai. Obrigado, William. Valeu mesmo. Aí depois ele vai aqui, ó, sexta, aí ele vai terça e vai passando os dias aqui como se fossem capítulos, beleza? Então aqui, ó, quinta, ele vai passando e é assim que é dividido o livro. O livro é dividido em dias, beleza? O texto é curto, espaço reduzido, que eu falei para vocês. São 8 dias descritos, sexta, segunda, terça, quinta, sábado, domingo, segunda, aí é o único dia que repete, tá? Que ele fala segunda, que ele fala do sonho, segunda tarde, segunda tarde, depois o livro ele tem o seu fim num sábado, beleza? Dessa forma, imaginando que não haja lapsos temporais, a trama se passa em pouco mais de 2 semanas. Então ali em torno de 14 dias, né? Dando a entender, a gente tendo a impressão de que você não tem ali nenhum lapso temporal, dando a entender que você não tem ali nenhuma passagem, nada que tire ou que manifeste um intervalo maior do que os dias da semana que aparecem. O que me parece muito lógico que seja assim, tá? Então acredito que em torno de 14 dias aí é o período que a trama ocorre. Diálogo entre a pintura e a escrita, né? Apresentando a relação das cores com os sentimentos, narrador-personagem. Bojunga também revela isso ao contar a origem e revelação dos quadros de Tomi Otaki. Então, olha só, lá no final do livro, depois da página 86, perdão, o livro ele acaba na 86. Só que lá no final do livro ela tem o para você que me lê. E aí ela começa, isso é metalinguagem, ela começa a falar do processo de escrita do próprio livro. A Lígia Bojunga, ela vai explicar pra gente que esse livro, ele foi trabalhado, ele foi abordado a partir de uma perspectiva da pintura. Então, ela fala que ela morava em Vassouras, agora não me recordo. Ela morava Boa Liga, mas ela fala município. E morar na Boa Liga. Ela só fala Boa Liga, né? Então, ela mora lá nesse local, no interior, né?
no interior, é um sítio encravado nas montanhas do estado do Rio de Janeiro, onde aos 26 anos comecei a construir uma casa com a intenção de fazer dela o meu sempre refúgio. Durante o tempo, a Boa Liga cumpriu o papel de refúgio e depois, durante vários anos, assumiu a função de lazer de fim de semana e férias. Então, essa Boa Liga, ela não fala exatamente onde é. Então, ela estava lá nessa casa na Boa Liga. E aí ela recebe a visita de uma mulher que está organizando uma exposição entre a obra, uma exposição que vai falar sobre pintura. Ela vai relacionar pintura com textos voltados para essa pintura. E aí é daí que vem a questão tão próxima do livro com a pintura. Ela pede o livro para... Essa amiga pede o livro para Lígia Bojunga. A Lígia Bojunga, ela escreve esse livro, né? Aí ela enrola. Primeiro ela enrola horrores. Ela fica muito tempo enrolando. Só que aí depois de um tempo ela escreve o livro. E o nome do livro recebe o nome de 7 Cartas e 2 Sonhos. E se você observar, é exatamente o que acontece no livro. O livro você tem 9 capítulos, né? Divididos em 8 dias da semana. E nesses 9 capítulos, 2 são sonhos. Então é exatamente o mesmo modelo, 7 cartas e 2 livros, que vira o meu amigo pintor posteriormente. Então assim, essa ideia dela trazer essa relação com a pintura muito próxima, ela vem já desde essa época, desde a própria formação do livro. Beleza? Então o livro tem essa relação. E eu não consigo trabalhar distante dessa relação. E é essa relação que dá a próxima característica que a gente vê aí, que é a metaforização das cores. Professor, o que vem a ser a metaforização das cores? Há 2 figuras de linguagem que são muito presentes no livro. A primeira, a sinestesia, tá? Quando eu faço uma comparação de gosto. Quando eu falo assim, ele tem um cheiro doce. O William aqui, por exemplo, ele tem um cheiro doce. Qual William? Deixa pra lá, vamos deixar quieto? Vamos deixar quieto. Então o William tem um cheiro doce. Olha só, o cheiro doce, o cheiro ser doce é uma sinestesia. Por quê? Doce é paladar. Doce é o que você sente, o gosto. Quando eu falo cheiro, eu tô falando olfato. Tá vendo? Cheiro doce. Quando ele fala assim, a batida alegre, a batida amarela. Amarela é visão. Amarelo eu percebo através da visão. Então quando eu misturo esses sentidos, eu tenho sinestesia. Amarelo é visão. A batida do relógio, batida, é o som. Se a batida é o som, o amarelo é visão, eu estou misturando a audição com a visão. Audição, visão, eu estou misturando 2 sentidos. Sinestesia. O livro é repleto de sinestesias. E esse processo de sinestesias, ele está dentro aí também no processo de metaforização das cores. As cores, elas são vistas de forma metafórica. E aí, tem uma relaçãozinha, eu criei uma relaçãozinha assim para vocês. Olha só, o roxo, e o branco lá, quando ele fala das badaladas, eles estão associados à tristeza. Então o roxo é sempre uma cor triste, uma cor fechada. O amarelo é alegria. Então o amarelo, por exemplo, ele fala a cor de Clarice. E essa é a cor de Clarice, um amarelo muito vivo, porque amarelo é sempre alegria. O vermelho é o amor e as coisas difíceis de entender. O vermelho ele não consegue compreender bem. Então essa é a ideia do vermelho dentro da narrativa, tá? Um indefinido, um marrom e bege, eu acho legal esse indefinido, porque ele nos dá a perspectiva. Porque o que eu sinto falta não é o que outra pessoa sente falta. Por exemplo, o William deve morrer de saudade do Vasco de 2000. Poxa, eu falei Vasco de 2000, ele tá quase chorando. Calma, William, um dia volta. 98, 97, 98, 99, 2000. Foi um período bom pro Vasco da Gama. O William morre de saudade desse período, né, William? Nossa, que saudade que faz. Então, saudade pro William. Qual é a cor desse período, William? Qual cor? Bege? Não, bege, marrom, mas pra você. Se você fosse pra você, exatamente pra você. Que é a perspectiva da subjetividade do livro. O livro tem essa ideia, um branco, preto e branco, a cruz maltina. É o barquinho navegando, né? Você pensa num barco navegando. Hoje, quando você pensa no barco, você pensa num barco o quê? Que é submarino. Submarino. Nem mais barco. Deixou de ser barco há um tempo. Um dia sobe, né? Então, sobe, depois desce. Oi. Bom. Sobe e desce. Mas tá bom. O Vasco vai estabilizar. A torcida vascaína pode ficar tranquila. Um dia. Olha só, esse um dia é que é complicado. O Vasco vai, eu não sei se eu vou.
Então vamos lá, gente. Então esse indefinido, essa cor indefinida é o bege marrom, porque na verdade o que é saudade pra mim não é saudade pro William. Na verdade, se eu fosse falar da minha saudade, é a saudade de um tempo que eu não vivi, né? Porque a minha saudade vai mais antiga. Eu nem vou falar o time que eu torço, não, mas você pode deduzir que a minha saudade é bem antiga. Então, assim, esse marrom, esse bege, esse indefinido, esse marrom, esse bege, esse indefinido é a cor de saudade. A questão é a seguinte, a cor de saudade no livro, ela cumpre uma perspectiva que é bem interessante, que é justamente a perspectiva da subjetividade. O livro, ele traz pra gente a noção de subjetividade, e quando ele fala que o bege, né, o bege é essa cor, o bege, o marrom, uma cor indefinida, uma cor que ele não sabe exatamente o que é, quando ele fala que é cor de saudade, ele te dá a perspectiva de você observar essa saudade com a sua ótica, com o seu olhar. Você define qual é a cor da saudade, porque a saudade ela é sua. Enfim, é bem interessante essa visão, né? E aí ele fala, eu trouxe um exemplo do livro, na página 45, em que ele está explicando no primeiro sonho o porquê que o amigo é assim, né? Eu acho muito interessante. O livro é todo bonitinho, cara. Ele vai falando, olha só. Distinto público, porque tem um sonho. Eu vou explicar exatamente essa ideia do sonho, tá? Mais pra frente eu falo pra vocês, quando eu fizer o resumozinho da obra, eu falo pra vocês. Fala, distinto público, atenção, eu vou contar pra vocês a história desse fantasma. É uma história porque ele é um fantasma recém-morrido, né? E olha aqui que recém-morrido, ele não fala recém-morto, ele fala recém-morrido, né? Morto recentemente, ele não fala isso. Ele virou fantasma pelo seguinte, ele se enganou de tempo de morrer. Olha, cara, ele se suicidou. Olha como ele fala que é suicídio. Ele se enganou de tempo de morrer. Pô, cara, é uma criança. Tu imagina uma criança falando isso? Uma criança que perdeu um amigo próximo, alguém que ele tinha carinho, e ela não quer admitir que o cara se suicidou. Ela fala, ele se enganou do tempo de morrer. Pô, cara, pesado, sensível. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. Era pra ele morrer só quando ele fosse velhíssimo, mas ele era um artista, era um pintor. Olha só o pincel na mão dele. Tinha mania de viver pensando em cor. Acordava e, em vez de dizer feito todo mundo, eu estou triste, eu estou contente, ele falava, hoje eu estou roxo. Então aí a questão da metaforização das cores é uma comparação, né? O roxo comparado aí à tristeza. Hoje eu estou tão amarelo. Hoje eu acordei meio roxo, mas fui amarelando lá pro fim da tarde. São a passagem que eu separei para vocês que mostra justamente isso, né? Para ele, a coisa que tinha mais cor de morte era nevoeiro. Assim, às vezes, quando fazia céu azul de manhã, mais tarde começava uma névoa, ele dizia: hoje fez vida de manhã. Mas agora tá fazendo um pouco de vontade de morrer. Cara, esse livro ele é muito sutil. Caraca, é pesado. Porque tu pensa numa criança, cara. Tu pensa na criança narrando. Tu pensa na criança que tá falando. Hoje está fazendo um pouco de... Pô, cara. Um pouco de vontade de morrer. Pesado, né? Aí depois ele vai descrevendo. A gente vai chegar lá. Ele vai descrevendo a questão da vontade de morrer. Cara, o livro é demais. Eu adorei o livro, tá? Vocês devem ter reparado. Eu gosto de livro, né? Acho que eu gosto de livro. Fiz letras, né? Fazer o quê? Narração é sensível e pueril, o que eu acabei de falar pra vocês, né? E essa é justamente essa passagem que eu vou continuar agora. Eu vou continuar exatamente na mesma passagem. Que ele fala assim, ó. E então, que ele termina, hoje tá fazendo um pouco de vontade de morrer. E aí, virando a página, ele fala: e então, um dia desses, fez um nevoeiro forte toda a vida. O pintor espiava pela janela do apartamento dele, só via aquele nevoeiro tapando tudo o que é cor. E falava, feito costumava falar, hoje está fazendo um pouco de vontade de morrer. Nevoeiro assim forte quase sempre passa logo, mas dessa vez não passou. Era um nevoeiro comprido, que durou a tarde toda e a noite inteirinha também. A toda hora o pintor espiava na janela, e nada dá vontade de morrer acabar. Foi por isso que ele se enganou. Achou que a vontade nunca mais ia passar. E então resolveu matar a vontade. Ele não se matou. Ele matou a vontade de morrer. Pô, cara. Tu percebe que é uma criança que tá tentando o tempo inteiro negar o fato de que o amigo dele se suicidou?
Tu percebe que ele fica criando mecanismos, formas de falar que o amigo dele morreu, mas ele tá tentando explicar. E esse dia da semana, ele ocorre justamente no momento posterior a ele ter a confirmação do suicídio do amigo, né? Então é porque ele começa falando que o amigo morreu, aí a Clarice, eu não sei de onde eu ia falar Rebeca, a Clarice, não sei por que veio Rebeca na minha cabeça, a Clarice, ela fala pra ele que ele não se matou, que ele morreu como todo mundo morre, é a expressão que ele usa, ele morreu como todo mundo morre. E aí depois, uma conversa do síndico com os pais, ele tem a confirmação do suicídio, que ele já suspeitava. E aí depois dessa confirmação do suicídio, é que ele tem esse sonho. Então assim, é bem pontual o sonho. O sonho é justamente uma criança tentando aceitar o que é a morte. Meu Amigo Pintor. É bonito, cara, é muito bonito. O livro é muito bonitinho. Aí ele fala, tipo do engano sem jeito. No dia seguinte amanheceu um céu azul bonito. Mas aí o pintor já tinha virado fantasma. Caraca. Não é? Eu achei... Cara, o livro é muito bom. Mas aí o pintor já tinha virado fantasma. Ou seja, quando passou a vontade de morrer, quando passou o nevoeiro da tristeza, nevoeiro que é a vontade de morrer, metáfora, nevoeiro sendo entendido como a vontade de morrer. Quando passou esse nevoeiro, já era tarde. O amigo já estava morto. A arte é uma representação da subjetividade. Essa é uma outra característica da obra. Tá? Há um duelo, sem duelo não, mas há uma oposição na obra, que é justamente a oposição entre a visão subjetiva do mundo e a visão objetiva do mundo. Porque olha só, se eu perguntar para alguém, o que é isso aqui? Não dá pra ver, né? O que é isso aqui? Vai falar, é um mouse preto. Certo? Isso é uma visão objetiva. Mouse preto. Agora, se eu começar a descrever esse mouse como uma representação do sentimento que eu tinha, porque esse mouse aqui foi dado a mim por uma pessoa que eu amo. Olha só o carinho que eu tenho por esse mouse. Esse mouse, ele não é mais só um mouse. Agora, ele é a representação do meu amor. E eu vou usar o mouse comigo. Vou ficar com o mouse a vida inteira aqui. Porque ele é a representação do que eu amo. Aí eu já entrei no campo da subjetividade. Ninguém tem o amor pelo mouse que eu tenho. Eu amo esse mouse. William, olha que mouse bonito. Eu não vendo esse mouse por R$1 milhão. Mentira, R$20 eu vendo. Não, brincando. Eu não vendo esse mouse nem por R$1 milhão. Porque esse mouse é único e é único no mundo. Aí eu vou parafraseando o Pequeno Príncipe. Então vamos lá. Arte como representação da subjetividade. Então a narrativa ela aborda justamente essa oposição clássica entre a visão objetiva do mundo, sem espaço para interpretações próprias, representada pelo síndico, pela filha do síndico, pelo amigo do Cláudio, e a visão artística, representada por Cláudio e o amigo pintor. O livro nos traz uma observação da arte como essencial para a vida. O livro, ele aborda, ele alimenta na gente essa questão da arte ser uma representação muito verdadeira. E aí tem a passagem, a célebre passagem, que ele tá o amigo, o menino Cláudio com o amigo dele na escola. O amigo dele é uma criança. Criança tem duas coisas. Criança faz tudo muito rápido. Reparou? Criança chega à conclusão das coisas de uma forma muito rápida. E criança simplifica. Criança quer o quê? Quer brincar. A ideia da criança é muito simples. A criança só quer brincar. Qualquer coisa que não seja brincar não interessa a criança. Não foge muito disso. Aí, só que o Cláudio é diferente. O Cláudio, ele é o quê? Ele é um artista. O menino Cláudio, ele aprendeu com o artista. Então ele começa o texto ele falando assim, olha, o capítulo lá, esse capítulo, gente, é o capítulo do sábado. Que ele fala assim, eu tenho um colega na escola, sabe? A gente é só amigo. Só que não é amigo toda a vida do jeito que eu era do meu amigo pintor. Tem dias que eu fico pensando se dá para ter mais de um amigo toda a vida. E ontem, no recreio, a gente conversou de coração. E aqui é uma brincadeira, né? Esse conversar de coração é como se fosse do fundo do coração ou sobre coração, tá vendo? A ideia da brincadeira, se eu falar sobre coração, eu conversei de coração.
Se eu falar sobre o coração, eu também tô conversando de coração. Deu pra entender a brincadeira que ele fala? A ambiguidade? Aqui é ambíguo. Aí ele continua. Agora sim, a gente começa na visão subjetiva. Tudo começou porque eu estava desenhando um coração. Só que em vez do coração ser vermelho, ele era marrom. E em vez de ser feito o coração que a gente conhece, ele era todo achatado assim pro lado e acabava de repente deixando a gente sem saber que fim levava. Então, o menino não tá triste? Assim, pensa comigo, o Cláudio tá triste. O amigo dele acabou de morrer, ele tá triste. Ele vai desenhar um coração. O coração que o Cláudio vai desenhar é um coração alegre? Não é. Ele representa exatamente o coração que ele tem. Um coração marrom, achatado assim pro lado. E é um coração sem muita... Assim, é um coração que ele não consegue ali, né? Pô, como é que eu vou construir esse coração? É o coração achatado, forte, marrom, cor escura, cor pesada. Não é um coração vermelho, não é um coração vibrante, não é um coração vivo. É o coração dele, é como ele está sentindo. E aí ele fala com o amigo dele, ele fala: quando eu terminei o desenho, mostrei pro meu colega. Que é isso? Ele perguntou. Ora, tá aí. Tá aí o quê? Mas não dá pra ver o que é? Não. Então adivinha, sei lá. O meu coração. Ele olhou e olhou. Ainda não tá vendo não? Eu quis saber. Eu não. Para começar, coração é vermelho. Bom, mas esse é o meu coração. E aqui o meu não é só um pronome possessivo, né? O meu, na verdade, é uma representação da subjetividade do artista. É o meu coração, cara. É o coração meu. E daí? Porque é teu, não é vermelho? Não, não é isso. É que eu ando chateado, então meu coração tá assim, desse jeito. Parecendo que levou um soco e se achatou pro lado. Soco? E coração vermelho é de todo dia. Então ele fala, pô, coração vermelho é o coração que a gente tem todo dia. Mas hoje meu coração não tá vermelho. Cara, olha como ele tá descrevendo a tristeza dele de forma sensível. Meu coração não tá vermelho hoje, meu coração tá marrom, tá triste, tá pesado, tá uma cor mais fria. O meu colega olhou pro papel, olhou pra mim. Não pode, tem que ser vermelho. A visão objetiva. O cara sentiu, todo sentiu, pô, meu coração tá marrom. Olhou. O cara, olha só, dá não, o coração tem que ser vermelho. E tem que ser pontudo embaixo. Me dá aqui o papel que eu vou te mostrar como é que é. Pera aí, você não tá entendendo, acontece aqui. Me dá o papel, deixa eu desenhar isso direito. Aí o moleque vai lá, desenha o coração. E aí depois ele vê a Denise. Essa cena é engraçada demais. Ele vê a Denise. Aí eles brigam, né? Vou ler pra vocês a brigazinha deles. Fala assim, me dá o papel, deixa eu ver isso. Quer fazer o favor de escutar o que eu estou explicando? Se o meu coração tá diferente, todo ruim, todo chateado, eu não vou desenhar ele feito aquele coração que a gente desenha pra namorada, não é? Pera aí, não puxa. Mas ele puxou. E tirou do bolso uma caneta vermelha e foi mudando toda a cor do meu coração. E fez embaixo um bem pontudo e ainda por cima lembrou. Coração tem que ter seta. Tacou uma seta no meio. Foi corrigindo de um lado, corrigindo do outro. Não deixou mais o meu coração ficar nem um tiquinho esborrachado. E eu, de burro, ainda quis explicar. Quer dizer, o coração dele estava esborrachado. Era o coração dele e ele estava todo esborrachado. Ele queria um coração esborrachado porque o coração dele estava esborrachado. E ele continua. Mas eu estava te dizendo que ele se esborrachou de chateação. Pois se ele está chateado, diz logo, cara. E puxou outra seta e assim me escreveu. Estou esborrachado porque estou chateado. Então assim, ao invés do desenho mostrando que estava esborrachado, ele escreveu. Estou esborrachado porque estou chateado. Pronto. Agora todo mundo entende. E me deu o coração de volta. Aí não aguentei e disse: pra que eu quero essa porcaria? E aí ele falou: porcaria é aquele negócio que tu desenhou. E aí ele viu a Denise, uma garota que ele acha o máximo. Arrancou o coração da minha mão, onde estava escrito estou chateado. Ele botou 2 pontos, rabiscou bem grande. Você não olha pra mim. Saiu correndo, deu meu coração pra Denise e foi jogar bola. Tipo, é a típica descrição da objetividade e subjetividade. É a criança. Aí falou, pô, cara, tu não sabe desenhar um coração não. Deixa eu desenhar aqui. Desenhou o coração. Ela falou, pô, mas isso aí não é um coração, não é mais meu coração. Falou, tá. Pô,
Não é não? Problema teu. Estou chateado, você não dá bola pra mim. Dá o coração pra menininha que ele tá apaixonadinho e vai jogar bola. Acabou. É a visão objetiva da realidade. Né? Pra ele não fazer a diferença. Aí ele termina, melhor. O que eu ia fazer com um coração que já não tinha nada a ver com o meu? Cara, esse final, um coração que já não tinha nada a ver com o meu, porque o coração dele não estava feliz. Essa é a representação da subjetividade da obra. A obra é subjetiva por isso. Essa é a visão do menino. O menino, ele traz a sua perspectiva pessoal, personalista para a própria obra. Linguagem coloquial. Gente, a Lígia Bojunga, ela teve um problema que ela foi até, durante um tempo, criticada em função da linguagem que ela utilizava. Falaram que ela escrevia uma linguagem muito simples, muito... E assim, a Lígia Bojunga, essa linguagem simples dela, ela tem um objetivo no romance, tá? Isso pode ser questão da UERJ, inclusive. O romance, ele tem um objetivo muito claro. Qual é o objetivo do romance? É mostrar e apresentar pra gente a descrição, né, do processo de aceitação do menino. Então é como o menino se sentia. E outra coisa que a Lígia Bojunga faz bem é colocar o menino como narrador. Então o menino narra a história. É o menino que visualiza, é o menino que entende tudo, é o menino que vai nos contar a história. E você conhece algum menino que utiliza uma linguagem extremamente rebuscada? Difícil, não é? A linguagem do menino normalmente ela é uma linguagem mais simples, mais direta mesmo, né? Então ele fala, hoje eu tô triste. E esse tô é T-O. Não é estou. É S-T-O-U. Não é estou. É tô. Pô, você tá em casa? Ninguém fala, você está em casa? Tu fala, você está em casa? Tu fala, tu tá em casa? Tu tá em casa, né? Não, carioca é assim. Fala tu que eu tô cansado. Engraçado que fala tu é certo, sabia? Sabia disso? Que doideira, né? Fala tu. É o imperativo correto. A gente associa a gíria, mas é a forma correta de se conjugar o imperativo afirmativo. Fala tu. Então vamos lá. Aí fala tu que eu tô cansado. Carioca tem uma bobeira, né? Então olha só. A linguagem coloquial aí, ela traz esse espaço infanto-juvenil através da linguagem coloquial, mas sem exageros ou uso de gírias forçadas. Isso é importante demais. Seu intuito é revelar a sua escrita de criança, que narra a obra como se confessasse os segredos no diário. Então disse que tinha arrumado os trabalhos no álbum para entender esse negócio de cor, logo o amigo pintor. Então percebam que o amigo pintor, ele deixou esse álbum, ele sabia mais ou menos o que ele pensava, o que estava acontecendo com ele, beleza? Então aqui você tem as características que eu acho que eu considerei mais relevantes da obra, tá? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho dos personagens, né? Vou falar separadamente, detidamente de cada personagem, começando aqui com o personagem Cláudio. Olha aí. Quem é Cláudio? Primeiro, Cláudio é o protagonista. É ele que narra. Na verdade, o livro a gente conhece através do Cláudio. É a criança, né? Ela tem uma criança aí de uns 8, 9 anos, mais ou menos. E ele aí eu peguei uma fala do texto da Marília Melo Pereira. Maria de Melo Pereira, que está lá no artigo Meu Amigo Pintor de Lígia Bojunga, a literatura infanto-juvenil representada pela descoberta de um mundo colorido. Então, assim, nesse artigo que ela publica, ela faz o seguinte comentário sobre o Cláudio, e eu achei esse comentário muito pertinente, eu trouxe para vocês. O Cláudio é o protagonista sensível, crítico, e não aceita o mundo como algo mimético. O que é mimético e preparado? O mimético é a cópia, sabe? O espelho ele é mimético. Aí você tem um conceito de Aristóteles, Platão, né? Lá na República, que falava do mundo mimético, mundo de representativo, né? Então ele considera a arte como mimética e, na verdade, a arte não é a simples cópia da realidade. A arte cria a realidade. Gostou aí, né? A arte... O Novalis tem uma frase que eu acho sensacional, que ele fala o seguinte: a arte, a poesia é o autêntico real. Quanto mais poético, mais real. Pô, sensacional. Enfim, aí ele continua. Representa a criança questionadora, sensível, que não aceita os limites impostos pela realidade e cede espaço à expressão de seus sentimentos. Então, Cláudio é um menino que quer expressar os seus sentimentos, ele quer expressar aquilo que ele sente. E aí eu cito de novo a passagem lá da página 50 e 52, que ele fala justamente sobre isso. Esse embate dele com o menino, né?
com o amigo dele no recreio da escola, em que ele representa ali toda a visão da subjetividade, que ele representa tudo o que o menino é, ele representa aquilo que o menino quer mostrar, essa é a visão da subjetividade, e e o menino representa justamente a objetividade. Então, o Cláudio é a representação da subjetividade, beleza? Eu ainda não falei, mas eu vou falar com vocês aqui da questão da ditadura. O livro ele foi publicado em 87, tá? Em 87 a gente estava ali no finalzinho não, já tinha ocorrido as diretas já, né? O presidente já era o Sarney. Sarney, se não me engano, é eleito num colégio eleitoral, num colegiado eleitoral, uma coisa assim. Aí cadê o professor de história? Cadê a Camila pra me ajudar agora? Precisa de um professor de história pra me ajudar. Mas enfim. Mas só que o livro, obviamente, ele faz referência a um momento anterior, ali, década de 80, década de 70, que foi o momento da ditadura, né? Então tem uma referência à ditadura no livro, eu vou falar dela pra vocês agora, tá? No nosso próximo personagem, que é o amigo pintor. Então o Cláudio, ele mostra justamente essa expressão sensível, essa expressão do menino, do indivíduo sensibilizado, movido aí pelo próprio sentimento. O outro personagem é o amigo pintor, né? O amigo pintor, que é o que se mata, né? O que se mata é pesado, né? O que se mata não. É o artista que acaba cometendo suicídio, pronto. O amigo pintor, a gente só o conhece através da visão do menino, tá bom? Ele não aparece na obra diretamente, ele aparece através do menino como tudo, mas assim, quando o livro começa ele já tá morto. Ele morre na terça-feira, né? E o livro começa na sexta. Então o livro começa na primeira sexta-feira após a morte do Cláudio. Do Cláudio não, do amigo pintor. Ele morre na terça, passa quarta, quinta e sexta. Tanto é que ele fala assim, hoje é o terceiro dia, faz 3 dias que o meu amigo pintor, meu amigo morreu. Essa é a descrição. O amigo pintor, ele é dividido em 3 paixões, tá? A primeira paixão dele, o primeiro grande amor da vida dele é a Clarice. Então a Clarice é a mulher por quem ele se apaixona, ele chega a namorar. A segunda paixão, eles namoram, eles têm um relacionamento, um caso. A segunda paixão dele é a pintura, primeiro. A segunda paixão é a pintura. Por que eu falo a segunda paixão é a pintura? Porque ele sempre foi apaixonado por arte, sempre foi apaixonado por pintar, por tudo isso, ele sempre gostou muito, né? E aí é uma grande paixão dele. Então ele dividia a sua vida entre a pintura e a Clarice. Só que aí, e esse é o grande problema, surge a política na vida do amigo pintor. O amigo pintor não tem nome, tá, gente? É amigo pintor. Surge a política na vida do amigo pintor. E aí, cara, quando surge a política, a gente tem que entender uma coisa. A gente tá vivendo um período de ditadura. No livro, né? Ele começa, o amigo pintor, a ir do norte pro sul, do sul pro norte, leste oeste, rodar o Brasil inteiro em comícios, em campanhas lutando pro Brasil. E ele falava que o Brasil, e aí até tem uma passagem no livro, né? Ele não amava só a Clarice, ele amava tudo quanto era brasileiro de forma igual. E aí é justamente a versão política. A política começa a fazer muito parte da obra, muito parte da obra não, da vida do amigo pintor. Até que ele é preso. Então o amigo pintor ele passa um tempo na cadeia. E é um tempo grande, não é descrito quanto tempo, mas é um tempo considerável. E aí quando ele fica na cadeia, ele some, ele simplesmente sumiu. As cartas que ele mandava para Clarice não chegavam. Ou seja, era óbvio que não ia chegar, né? Ele estava preso, ele era um preso político, né? E aí ele ficou preso, as cartas que ele mandava não chegavam, e a Clarice, ela faz o seguinte. Olha o draminha, William. A Clarice se casa com outro cara. E ela não só se casa, ela tem um filho. Daí, o amigo pintor sai da cadeia. E quando o amigo pintor sai da cadeia, ele reencontra, por acaso, a Clarice. E aí eles voltam a ter meio que um casinho, né? E só que ela não tinha coragem de abandonar. A gente vai ver quando eu for descrever a Clarice, a gente vai ver isso.
E essa é a historinha dele. Então, assim, e ele é um cara profundamente triste, amargurado, arrependido da política também. Me parece que ele se arrependeu. E aí continua, olha só. A real profundidade dos seus sentimentos, a sua tristeza, né, não são completamente compreendidos pelo menino, né, que é o narrador. O leitor é convidado a mergulhar em sua personalidade aos poucos. O que acontece? Como a gente não tem a dimensão do que é a tristeza do Cláudio, né, do Cláudio não, do amigo pintor, a gente vai conhecendo aos pouquinhos. Cada pedacinho da história dele, cada pouquinho da história dele, um pouquinho, pedacinho, pedacinho, pedacinho. A história dele, ela é contada aos poucos, né? Os sonhos do menino e o passeio no parque são fundamentais para compreender sua trajetória. O sonho primeiro aparece em três figuras disformes, né, que ele não sabe quem é, que estão ali só para repetir o que o amigo pintor fala. Depois, no segundo sonho, aparecem as três imagens, na verdade, como as três paixões da vida dele. E aí elas já não são mais disformes, então elas são verdes, e verde era a cor do negócio de pintura, do jaleco de pintura do amigo pintor. Então elas já são esse verde, então aí já tem uma aceitação maior da morte do Cláudio por parte do menino. Beleza? E aí, por fim, né, ele representa a liberdade criativa e a autonomia do pensamento, que são perseguidos durante a ditadura. Essa é a ideia. O Cláudio é o artista perseguido durante a ditadura. É o artista perseguido sem motivo durante a ditadura. Esse é o Cláudio, não, o amigo pintor. O amigo pintor, então, ele acaba surgindo, ele acaba aparecendo na obra como alguém que a gente não consegue dar exata... a gente consegue dar exata dimensão, a gente não consegue entender o porquê do sofrimento do amigo pintor. Beleza? Sabe o que ela falava? Que eu era um homem... Aí tem as passagens, né, que são interessantes. Olha, olha, olha. Não dá pra ver? Olha, essa passagem é bem interessante. Olha, olha, olha. Não dá pra ver? Não dá pra sentir que minha pintura não tem vida? E aí ele jogou, né, o pincel na mesa como com um jeito meio, sei lá, um jeito desesperado que, francamente, eu nunca tinha visto ele ter. Então olha como essa ação que ele fez, ele pegou, pá, destemperado. Ele amava a pintura. Só que ele não se achava um bom pintor. Ele era completamente apaixonado. Ele até fala com o Cláudio: eu tenho a técnica eu domino. A minha pintura, ela só não tem vida. É essa a ideia. Faltava alguma coisa na pintura dele, né? E aí, é isso. Ele acaba sofrendo por isso. E aí, falando sobre a segunda paixão, né? Ela reclamava que ele tinha se apaixonado por política, que em vez de gostar só dela, ele tinha dado para gostar de tudo que é brasileiro igual. A passagem que eu comentei com vocês. E aí, sabe o que ela falava? Que eu era um homem dividido entre três paixões: paixão por ela, paixão pela política e paixão pela pintura. Todas essas passagens, elas estão no capítulo do sábado. Perdão, sábado não, calma aí. Acho que é sábado ou é domingo. Deixa eu ver aqui. 6364. É domingo. Domingo, que é o passeio no parque. Esse capítulo, esse dia, na verdade, do passeio no parque, ele é muito importante porque ele traz todas as visões, tudo aquilo, a gente acaba observando a visão mais clara do que é o Cláudio. O Cláudio, o amigo... Caraca, eu tô confundindo o Cláudio com o amigo pintor direto. A passagem mais clara do que é o amigo pintor, né? De como esse amigo pintor ele se apresenta. Isso tudo é mostrado com mais clareza nesse momento. Personagens também ainda, eu vou falar do síndico agora. O síndico, eu coloco ele aqui, ele é digno de nota, né? Porque ele representa a visão objetiva da realidade. O síndico é a visão objetiva do mundo real. Esse é o síndico, tá? De forma sutil, ele deixa transparecer a sombra da ditadura. É através do síndico. O síndico é um delator. Sabe o que é delator, né? Dedo duro, tu sabe, né, William? Aqueles caras que entregavam. E havia pessoas que entregavam outras pessoas que eles consideravam criminosos políticos. Havia isso, sempre houve, né? Então, assim, o síndico é um delator. Uma vez ele me disse, aí eu vou pegar a passagem aqui da 2829, que é quando apresenta o síndico, que ele fala o seguinte, ó. Hoje eu ia saindo do banho e ouvi o síndico entrando. Ele é o pai da filha daquela mãe que esqueceu o frango no forno. Mais depressa que eu corri pro meu quarto, mais que depressa eu corri pro meu quarto e fechei a porta. Não era para ele me ver nu, não. Era porque, para ser franco, eu não curto aquele síndico.
Uma vez ele disse que pintor que pinta mulher amarela é porque não sabe pintar mulher como ela é. Ou seja, na cabeça do síndico, para ser o pintor, ele tem que pintar exatamente as coisas como eles são. Na cabeça do síndico, a arte é mimética. Deu para entender? A arte é um simples espelho da realidade, é a visão objetiva. Sendo assim, a arte ela é justamente o oposto do que o menino e o amigo pintor enxergam a arte. Ela é justamente o extremo oposto. Ela se coloca diametralmente oposta. A visão do síndico, a visão do amigo pintor. Beleza? E aí, a outra passagem, a passagem mais adiante, deixa claro a presença da ditadura. Né? Tipo do cara que não saca nada de arte, não é? Outra vez, eu estava lá em cima jogando gamão e aí tocaram a campainha. Quando eu abri a porta, 2 caras disseram que eram da polícia e me mandaram embora. Queriam ficar sozinhos com o meu amigo para interrogar ele. Depois a gente ficou sabendo que o síndico tinha ido na polícia dizer que meu amigo estava morando aqui no prédio. Tipo do cara que não saca nada de cada um na sua, não é? Então aí você tem a ideia da ditadura de novo, né? Então a primeira referência à ditadura. Mas lá pro final tem uma outra passagem nessa mesma parte. O síndico não, ele tem um vozeirão que Nossa Senhora. Até o cochicho dele é um cochichão que a gente ouvia lá da esquina. E então ele foi cochichãozando que o meu amigo tinha ficado marcado por causa das ideias políticas dele. Percebeu a referência do síndico? Quer dizer, o meu amigo tinha ficado marcado por causa das ideias políticas dele. Ou seja, as ideias políticas do amigo pintor eram contrárias à ditadura, né? É uma ideia de um indivíduo que de fato não se enquadra. É um artista. A alma do artista ela é sempre contrária a qualquer regime, a qualquer sistema de regime totalitário. Então o síndico aí é um personagem importante, relevante da narrativa, justamente que ele mostra essa oposição. Aqui, para terminar a análise dos personagens, a gente vai falar da Clarice. Beleza. E quem é Clarice? Clarice ela é ex-namorada do amigo pintor e é a mulher por quem ele nutria grande amor e que também era apaixonada por ele, tá? A Clarice ela é muito apaixonada pelo Cláudio, Caraca, eu tô trocando direto, maluco. Pô. Tomar um café. Por quê? Por quê? Não, porque o quê, cara? Volta pro negócio. A Clarice era muito apaixonada pelo amigo pintor. No porquê. Muito apaixonada pelo amigo pintor. Tanto é que ela ela queria largar o próprio casamento, a família que ela construiu depois que o amigo sumiu, para poder ficar com ele. Ela só não teve coragem, tá? Então, a política afastou os dois, né? E após o sumiço do artista, que foi preso pela ditadura, casou-se e teve um filho. Em alguns casos, funciona como mediadora entre a visão subjetiva de Cláudio e de seu amigo pintor e a visão objetiva do síndico. Sofre com a morte do amado e também não consegue achar uma explicação. A Clarice não entende por que ele se matou. O Cláudio também não entende por que o amigo pintor se matou. Ninguém entende, assim. É bem absurdo, né? Ninguém no livro entende. Aí ela fala lá no final, na passagem final, que é quando, tá, já bem pro final do livro, que é quando ele percebe a aceitação da morte do Cláudio vem muito da visão de que ele não é o único a sofrer. Eu acho que quando ele conversa com uma mulher mais velha, a Clarice, que o amigo era apaixonado por ela, quando ele conversa com ela, e ele percebe que ela também sofre, eu acho que ele consegue começar a se entender. Que ele fala, pô, eu não sou o único que não entendeu. Eu não sou o único que estou sofrendo com a morte do meu amigo. Eu não sou. Aí ele, no capítulo seguinte, já está mais pro final, né? Já estou aí na página 79, já está mais pro final. Ele começa a entender melhor o que ele sente. E aí ele fala o seguinte, aí eu vou ler a fala dela, que os dois estão conversando, tá? O Cláudio conversando com a Clarice. Aí fala assim... Ele queria que eu deixasse a minha família para casar com ele, mas eu andava sem coragem e a gente então combinou de esperar. Eu penso nisso tudo, mas continuo sem saber por que ele fez isso. Nessa hora eu achei que ela ia, aí é o menino falando. Nessa hora eu achei que ela ia chorar, mas ela falou: "A gente era assim, ó", juntou 2 dedos. Na última vez que eu estive com ele, a gente combinou uma porção de coisas, um filme que ia ver, um passeio que ia fazer.
A gente combinou de ficar assim, ó. Aí tu imagina uma mulher chorando. Assim, tu vê a cena. A gente combinou de ficar assim, sempre assim. E mostrou de novo os 2 dedos juntos. E eu vi que a mão dela estava tremendo. A fala também. Saía toda tremida e cada vez mais baixo. Quando eu voltei, ele tinha se matado. Na carta que ele me deixou, só pintou um buquê de flor, margarida e cravo, que ele sabia que eu gostava. E embaixo, em vez de uma explicação, só tinha um pedido de desculpa. Uma coisa tão esquisita, tão curtinha, só assim. Desculpa, sim? Mais nada. Voltou para a janela e ficou de costas para mim. A ideia dela, então, como se ela estivesse chorando. Eu fiquei parado, feito ela. Então, o meu amigo resolvia ir-se embora, assim da vida, sem explicar porquê nem para ela. A gente que sacasse e pronto, não deu mais para ficar ali olhando. Quadro que ele pintava, cadeira que ele sentava, relógio que daqui a pouco ia bater de novo e doer. Tchau, eu disse. Eu fui embora, fui saindo, sem me lembrar mais do que eu tinha perguntado. Mas ela me chamou, Cláudio, e veio para perto de mim. Eu sei que você gostava dele. Quando a gente gosta assim, é muito difícil viver com uma lembrança que a gente não entende. Que nem eu estou vivendo agora. Foi por isso que naquele dia eu menti. Ela diz pro Cláudio que o amigo pintor não se matou. Achei que a minha mentira podia colar e que cada vez que você lembrasse dele não ia ter que perguntar por quê, que nem eu estou sempre me perguntando. A gente se beijou e eu vim-me embora. Percebeu que ela também está sentindo dor? Ela também não entende. Ela está no mesmo ambiente, na mesma dificuldade do Cláudio. Ela é uma adulta, né? Em tese, ela tem uma mentalidade mais formada. Só que essa morte, da mesma forma que afeta o menino, afeta ela. A Clarice, ela é uma mulher. Tem uma família, ela viveu, teve sua vida, construiu sua vida, só que acabou passando por isso. Resumo da obra. Então aí eu coloquei a minha edição, coloquei o que eu falei, né? A capa do livro, pá, aqui, bonitinho, certinho. Resumo da obra, primeiro. Na sexta-feira, primeiro, o que acontece? Vamos lá, eu vou mostrando para vocês agora o passo a passo de toda a obra. Eu falei das características, falei de tudo, vou explicando agora a obra. Primeira coisa, na sexta-feira o amigo morre, é a morte do amigo, as badaladas do relógio e ele morre na terça-feira, importante ressaltar. O que acontece nesse primeiro capítulo? Ele fala das badaladas, tá? A badalada sempre lembrava, porque o amigo era viciado em relógio, e aí a badalada sempre lembrava que o amigo estava lá. Então o Cláudio adorava as badaladas, só que só ele... Imagina o seguinte, você morar num apartamento, William, e a cada meia hora o relógio tocar, indicando que passou meia hora. Tu ia gostar? O menino gostava. É isso mesmo, o menino gostava. Então o meu pai e minha mãe reclamavam, mas que coisa enjoada essa bateção. E a minha irmã perguntava, será que seu amigo nunca vai se esquecer de dar corda no relógio não? Mas cada um é de um jeito, não é? Olha a subjetividade da obra. E eu gostava de ouvir demais o relógio batendo. Essa tá logo no início, na página 12, né? Eu queria dizer que era na terça-feira, quando cheguei da escola, e fiquei sabendo que o meu amigo tinha morrido. Então olha que ele não fala que o meu amigo se suicidou. Ele chegou... Então um resumo assim dos fatos mais importantes é esse. Ele chega da escola, ele fala que o amigo morreu, ele fala dessa bateção e ele fala da questão das cores. Na sexta-feira ele fala sobre isso. E aí vem a segunda-feira. Na segunda-feira, acontece duas coisas que são importantes. Na segunda. Segunda. Calma aí. Opa, consegui. Que desmarcou aqui. A minha marcação de página é dobrar a orelhinha, fazer a orelha no livro. Coisa feia, né? Então, na segunda-feira, você tem aí a explicação do que é vermelho. Ele vê a Janaína, né? E a Janaína, ele se apaixona pela Janaína. E aí, quando ele se apaixona pela Janaína, a Janaína tá usando um vestido vermelho, que chamou a atenção de todo mundo, e tá com uma fita que ela arrancou do vestido. Ele diz justamente isso, né?
E aí ele fica apaixonado, né, pela Janaína. Depois ele perde a paixão pela Janaína, mas não é essa a ideia não, né? No final de tudo, ele fala o seguinte, ó. Vermelho, aí fala. Quanto mais eu olhava pra Janaína, ele vai se desapaixonando da Janaína. Ele fala, quanto mais eu olhava pra Janaína, mais eu ia me desapaixonando. Quando ela saiu, eu fui lá em cima e contei pro meu amigo pintor, acho que é melhor escrever meu amigo com letra maiúscula. Por quê? Porque na verdade esse amigo pintor, agora ele se torna um personagem. É o nome dele. O nome é amigo pintor. Beleza? Então há uma personificação. Quase que não sai. Cara, sabe que a pior palavra é antropomorfização. Essa é difícil, não é? Então, personificação da questão do amigo pintor. É transformar em um animal. Tudo que tinha acontecido, ele acendeu seu cachimbo, ficou olhando pela janela, feito coisa que não ia parar mais de fazer. Depois falou, vermelho é mesmo uma cor complicada. E pronto. Porque ele era assim, não gostava de falar se não tivesse vontade. Mas quando tinha coisa que ele curtia, era falar de arte. Entre uma partida e outra de gamão, uma vez ele disse pra mim que jogar gamão comigo fazia bem pra cuca dele. Ele me mostrava livro de pintura, contava casos de artista. Muitas vezes eu não entendia a pintura que ele mostrava. Mas gostou? Ele perguntava, gostei. Então pronto. Mais tarde você entende. Ou não. Nessas horas eu olhava pro meu amigo e não era só a pintura que ele estava mostrando não. Perdão. Nessas horas eu olhava pro meu amigo e não era só a pintura que ele estava mostrando que eu não entendia. Eu não entendia, era ele também. Acho que é por isso que eu olho tanto pro vermelho que ele pintou aqui no álbum. Pra ver se eu entendo. Pra ver se eu entendo. Pra ver se eu entendo por que tem gente que se mata. Cara, olha o desespero do menino. E aí depois dessa passagem, ele vai falar com a Clarice, né? E a Clarice fala pra ele que ele não morreu, que ele não se matou. Ele fala, então tá todo mundo falando que ele se matou. Aí ela fala, eu ia pedir pro porteiro entregar isso a você. Ela falou, mas aí ficou olhando pro chão e depois disse baixinho, ele não se matou. Ele morreu que nem todo mundo um dia morre. E disse tchau, saiu depressa. Ele entregou o tabuleiro de gamão. Ela entregou o tabuleiro de gamão pro amigo pintor. Então isso é o que acontece na segunda-feira, beleza? Depois na terça-feira, aparece a figura do síndico, né? E aí, nessa terça-feira acontecem algumas coisas interessantes. Aparece a figura do síndico, pela primeira vez se fala de política, o síndico é colocado como delator e você tem a confirmação do suicídio. Então no diálogo entre o pai e a mãe do Cláudio e o síndico, fica revelado que ele se matou, né? Aí é complicado. E também aparece pela primeira vez, é só na terça-feira, no terceiro capítulo, né? Terceiro capítulo não, terceiro dia, que a gente descobre que o nome do menino é Cláudio. São os pais dele que chamam ele de Cláudio, tá? Tem aqui, ó. Aí começa. Será que ele achava que ia ser preso de novo? E aí começou política pra cá, política pra lá. Não aguentei mais ficar quieto. Fui na sala e falei, a dona Clarice disse que meu amigo morreu, foi todo mundo já morre. Não foi de propósito, não. Aí o síndico falou, ela tinha que dizer isso, né? Respondi olhando pro meu pai. Ela conhecia ele melhor que ninguém. Ela me garantiu que não foi de propósito. Ela tinha que dizer isso. O vozeirão falou de novo. Pra ninguém ficar pensando que foi por causa dela que ele se matou. Eu não parava de olhar pro meu pai e meu pai não parava de olhar pra mim. Mas por que ele ia fazer isso? Eu perguntei. Porque ele estava doente, meu filho. Doente? A gente jogou gamão na véspera, 3 partidas, uma atrás da outra. Ele não tinha nada. Doente aqui. O meu pai bateu na cabeça. Só uma pessoa muito doente aqui faz o que ele fez. Aí, quando o pai dele fala, ele tem a confirmação do suicídio. É só nesse terceiro momento. Mas você quer, por favor, me explicar isso direito? Aí minha mãe disse que estavam atrasados para a reunião, tal. E aí, essa passagem. E na seguinte, ele fala, você não tem mais que ficar pensando nisso, Cláudio. Na sua idade, você tem que pensar na vida e não na morte. Você tem outros amigos. É a primeira vez que aparece o nome Cláudio. No sábado, percebe que tem a confirmação do suicídio? Aí no sábado seguinte, como ele não compreende bem isso, ele sonha com um amigo. E o sonho é uma explicação muito pueril para a morte. É aquilo que eu já li para vocês aqui, essa passagem, que ele fala do nevoeiro.
Ele vai e fala, poxa, mas aí tá o Cláudio, o amigo pintor tá perdido, ele não sabe exatamente o que aconteceu, ele não sabe se ele morreu no início. Aí o Cláudio vai e fala pra ele, pô, tu morreu, cara. Depois eu esqueci um negócio lá embaixo. Pô, tu morreu, cara. Aí ele fala, pô, como assim? Esse público que tá aqui é uma peça, tá? E ele tem que encenar a peça. Aí o público começa a vaiar a peça, fala, mas eu não sei, eu não decorei, eu não gravei nada. Perdido. E aí o Cláudio toma a frente. E quando o Cláudio toma a frente, o Cláudio vai explicar o que aconteceu. E quando o Cláudio vai explicar o que aconteceu, a explicação do Cláudio para a morte do amigo é uma explicação infantil, pueril, mas principalmente muito sensível. Você sente uma dor no coração da criança tentando explicar. É bonito demais esse capítulo. No sábado, há o duelo entre a visão objetiva e a visão subjetiva, né, no sábado seguinte. E aí você tem um detalhe muito importante, que é a questão que ressalta, o que é ressaltado é a visão subjetiva, a visão objetiva do menino, perdão, a visão subjetiva do menino. Isso é a ideia principal. Eu já li essa passagem para vocês também. Então, esse coração achatado aparece lá no sábado. Depois, no sábado, vem o domingo, que talvez seja o capítulo mais relevante o dia mais relevante dessa narrativa. No domingo, ele vai recordar, deixa eu pegar aqui, domingo, acho que é essa passagem aqui, sábado, domingo. No domingo é quando ele vai recordar um passeio com um amigo pintor, né? E aí ele vai falando do jeito de amor. E ele explica o que sente pro menino, o menino fica muito feliz, né? Ele fala da política, aí sim, fala-se mais abertamente da política, fala que o pintor ficou preso um tempo, ele fala também que a prisão do pintor afastou ele olha quanta informação importante tem aí. Aqui fala do jeito do amor do menino, do Cláudio e do amigo pintor. Fala sobre, fala sobre a Clarice, que é a mulher que a política tirou, fala do envolvimento dele com política, que ele foi preso por conta da política. É o dia do passeio no parque, do amigo pintor com o menino. E você fala das 3 paixões que o pintor tinha, pela política, pela pintura e por Clarice. Tudo isso aparece logo no primeiro, aparece junto nesse dia. Então é isso que aparece aí, tá? No domingo é o dia mais importante, tá? Talvez desse pronto. Beleza. Depois do domingo... também ele fala... bem importante a gente ressaltar que ele vai falando sobre o... Ai, Jesus, me fugiu. Que ele vai falando sobre o vermelho de novo. A política também é vermelha. É cor que ele não entende, tá? Depois vem a segunda-feira. E aí na segunda-feira ele começa a aceitar... Pô, um detalhe. No domingo também ele fala que é um pintor ruim, tá? Também aparece isso, um pintor ruim, e fala das 3 paixões dele que ele tem, né? Beleza? Aí, quando ele fala que é um pintor ruim, tem uma passagem que é interessante. Que ele fala assim, ó. Eu fico lembrando dessa cena. Que ele pegou o pincel e jogou desesperado. Fico lembrando dessa cena. Fico pensando uma coisa, será que tem um artista pode amar tanto o trabalho dele que... Deixa eu ver como é que eu explico isso. Pode amar tanto o trabalho que, se ele acha que o trabalho não tem vida, ele também não quer mais ter? Olha, tu percebe que o tempo inteiro o menino está tentando buscar uma explicação para a morte? Para o suicídio? Está o tempo inteiro buscando isso. E aí no domingo, né, o dia seguinte, na segunda-feira, que ele fala só segunda-feira, que é o próximo dia, as 3 figuras, elas agora aparecem de novo no sonho, só que elas se identificam como as 3 paixões do amigo. Eita, eu não posso bater aqui não, né? Dá ruim. A Clarice, a pintura e a política. Agora são as 3. Só que aí, olha como o menino ele começa a aceitar. A gente está caminhando para o final do livro, o menino começa a aceitar a morte. Ele fala o seguinte... E cada vez que uma dizia pof, abraçava a outra. Uma coisa tão engraçada, eu até comecei a rir. Mas elas ficaram bem sérias e falaram assim pra mim: com a gente amiga e junta dentro dele, o teu amigo vai poder viver em paz. E tome nota, ele agora vai ser feliz. Olha como o menino ele está aceitando a morte dele. Então as 3 paixões que o Cláudio tinha, elas se juntaram. Se juntaram.
elas se ajuntaram agora, bateu uma variação linguística aqui regional. Elas se juntaram, elas se abraçaram e elas agora estavam fazendo o amigo dela ser feliz. Isso é a aceitação da morte. Na segunda-feira à tarde é que é bem interessante, tá? Na segunda-feira de tarde, que é o segundo dia, é quando o Cláudio encontra a Clarice. E aí a Clarice desabafa com o Cláudio. O Cláudio desabafa com a Clarice e a Clarice desabafa. Então, e aí tem uma passagem inicial que mostra a Rosália, né, que é a filha do síndico, né? E aí vai falando do que é. A Rosália é a visão objetiva também, porque é a filha do síndico. Então vai mostrando ali o que é cada coisa. Ele gravando a cena e quando o relógio bate, porque a Clarice ela deu corda no relógio de novo, quando o relógio bate ele desmorona. E aí ele desabafa com ela, ele fala com ela, ele fala, mas por quê, não sei o que e tal. Ele vai explicando, ele fala com ela, por que você mentiu pra mim, dizendo que ele não tinha se matado, se ele tinha se matado. E aí depois ele vê que a Clarice também sofre, né? Esse é o final, ele mostra a Clarice, mas a Clarice também sofreu, não sei o que e tal. A Clarice também tá sofrendo, ela diz também que ela sofre. E aí, depois que ela diz que ela sofre, ele começa a olhar e há uma aceitação. E aí vem o sábado, né? Que é a última passagem do romance, né? É o sábado. Nesse sábado, eu dividi aí, tá? Eu dividi, é uma divisão minha. Eu dividi em dois. Primeiro, a separação. Então, o Cláudio tenta entender o amigo separando, tá? Então, por que ele fez assim tão de propósito para morrer? Por que ele não deixou carta? Por que ele foi preso? Por que ele não me disse o que ia fazer? Por que ele queria botar vida no que ele pintava e não botava? E para cada porquê que ia aparecendo, na minha cabeça, junto com meu amigo, eu experimentava puxar, arrancar e esconder bem escondido lá no fundo da minha cuca. Então olha como ele está tentando esconder o amigo. Aí ele fala, experimentei uns 2 dias. Até para andar na rua, eu andava assim, 1, 2, 1, 2. 1 era amigo, 2 por quê? 1 era pensa, 2 era esconde, pensa, esconde, pensa, esconde, pensa, esconde, pensa. Deu um enguiço na minha cabeça. Agora eu vou te contar. Ontem, ela até fez um pouco de barulho de motor, quando a gente liga e não pega. E aí ele foi olhando e 2 folhas acabam se juntando. 2 folhas acabaram se juntando. Aí quando as 2 folhas se juntaram, ele falou, não, peraí, não é mais separar, vamos juntar. E aí ele juntou. E é aqui que ele entende. Ele aceita, então juntei. A Lígia Bujunga coloca até separado, então juntei. E quando ele junta, ele começa a aceitar o amigo. Agora, quando eu penso no meu amigo, eu continuo pensando tanto, eu penso nele inteiro. Quer dizer, cachimbo, tinta por quê? Gamão, flor que ele gostava, morte de propósito por quê? Relógio batendo amarelo por quê? Blusão verde, tudo bem junto e misturado. E eu comecei a gostar de pensar assim. Acho até que eu continuo gostando de cada porquê que aparece e eu acabo entendendo um por um. Fim. Depois, cara, isso é demais, tá? Então assim acaba. E depois tem o Para Você Que Me Lê. Aí a primeira separação, depois a morte. Depois tem o Para Você Que Me Lê, que é uma visão da Clarice, tá? Falando sobre a própria obra. É importante ler. Metalinguagem, tá? Pode ter uma questão na prova falando sobre isso, ela vai explicar que o livro foi pedido, aquilo que eu já tinha falado, em relação ao quadro da Tomi Otaki, aos quadros da Tomi Otaki, perdão, que eram quadros expressionistas, e que ela busca o nome Cláudio no irmão dela, que morreu, e a inspiração do amigo pintor é um amigo dela, que ela não revela o nome, que também se matou, tá? Então a metalinguagem, ela explica os pontos do livro, e ela fala também de direito editorial, as coisas assim, isso eu acredito que não caia na UERJ, mas é bom que a gente leia. Valeu, pessoal! Então vou ficando por aqui, espero ter feito um bom resumo aí para vocês que tenham uma boa ciência do que trata o livro, se sintam preparados aí para fazer a prova, beleza? Valeu, tchau, tchau! Até a próxima!